trabalho, eu faço e a outra pessoa é que toma fama. Eu faço, eu trabalho e a outra pessoa que ganha mais. Eu faço, eu trabalho e a outra pessoa que está do lado do chefinho e assim sucessivamente. Tá dando para entender? Então, o que acontece externamente, nós jogamos automaticamente para cá. Eu busco o meu trabalho. Como tem gente incompetente, como tem gente que não gosta de fazer as coisas, como tem gente que está matando o seu tempo, porque se você é a pessoa que faz, se você é a pessoa que executa, se você é a pessoa que trabalha, pô, isso deveria ser ótimo. Por quê? Você não deveria estar incomodado com esse tipo de coisa. Porque a pessoa que está do outro lado provavelmente não tem objetivo, provavelmente não quer nada com a vida, provavelmente está no cargo errado, provavelmente está fazendo as coisas inadequadas, provavelmente tem algum trelelê com alguém lá dentro, não importa. Vocês são pessoas diferentes. Agora, percebe como a gente mancha a nossa energia? E eu vou te dizer que tem gente que adoece por isso, por conviver vendo essas coisas. Então, o fato da gente ver isso é uma coisa que deixa a gente irritado. Um outro ponto também que acontece muito, dentro das relações, quando elas começam a se chocar, ou quando as relações elas começam a se arranhar, é quando você trabalha muito e você, de alguma forma, entende que está dando resultado e você não sabe se está indo bem. Por quê? Porque a comunicação na empresa ela é muito ruim. Então, quando você tem uma comunicação ruim, o que acontece? Gera insatisfação, tá certo? Por quê? Porque você fala, caramba, eu trabalho, mas não sei se estou indo bem, eu estou fazendo as coisas acontecerem, mas ninguém me fala nada, fulano faz, ciclano faz, eu não estou nem aí para nada. E aí você começa, mais uma vez, a trazer para você. O que tudo isso tem a ver, Patrícia? Vou dar um exemplo do que acontece em relação a isso. Você trabalha, você se empenha, você faz hora extra, você se arrebenta, você se mata. E você tem um bom relacionamento com os superiores. Só que na hora do reajuste, na hora de uma nova promoção, na hora do banquete pronto, da coisa boa e da festa com bons comes e bebes, não é você que é convidado, ou seja, você não é promovido. E aí você fala, cara, eu me mato, eu tenho amizade com a pessoa, eu converso com fulano, eu converso com cicrano, e eu simplesmente estou aqui. O que eu estou fazendo? Porque eu sou idiota, porque eu tenho que puxar o saco do chefe para estar indo bem, eu tenho que me matar mais, o que eu tenho que fazer? E tem gente até que faz isso. Tem gente que se mata dobrado, tem gente que extrapola as relações, tem gente que começa a passar por cima dos outros, tem gente que vira o egoísmo total, porque acredita que a ferramenta exata para ser usada é essa. E não é. Existem pessoas que, ao se relacionarem com as outras, têm dificuldade de se comunicar porque não tem coragem de se posicionar. Tem gente que fica sem graça. Tem chefe que não dá feedback, não diz se uma pessoa está indo bem ou não está indo bem, porque ela não consegue elogiar, porque ela não consegue dizer se a pessoa, de repente, você não está indo bem, João. Fica sem graça. Tem medo de ser o malzinho, tem medo de ser mal visto. Não se impõe, não se posiciona, não toma a frente, as coisas vão acontecendo e ele fica cada vez mais irritado. Logo, ele se irrita com outras pessoas e as insatisfações cada vez mais aumentam. O cenário, às vezes, fica até mesmo desfavorável para você. Por que isso? Porque a gente está o tempo todo com cenários externos olhando para dentro, mas de uma forma punitiva e não de uma forma de como eu posso reverter isso. Quando você fala assim, Patrícia, mas e se o cenário tiver, por exemplo, o meu chefe não me suporta, ele não gosta de mim, e esse cenário está nesse nível, desfavorável, está mal, as coisas não estão ruins. Bom, primeiro, por que ele não te suporta? Isso é declarado ou isso é só um achismo? Por que eu falo sobre o achismo? Porque, às vezes, pode ser a maneira, o perfil da pessoa, a personalidade dele. Tem gente que não gosta muito de conversar. Tem pessoas mais analíticas. Tem gente que ela olha, ela observa antes de falar qualquer coisa. E tem gente que ainda olha, observa e não fala. Quem se comunica muito, às vezes, acaba sendo exagerado perante aqueles que não se comunicam em nada. Mas também, se comunicar não é falar. Porque, às vezes, você pode estar falando e não está falando certo. Você não pode estar se expressando bem. Você pode ser uma pessoa
que passa uma má interpretação do que você fala, talvez uma maneira atropelada de falar, talvez uma maneira seca de falar, não tem tanta emoção, é uma pessoa mais sisuda, mais carrancuda. Talvez você seja alegre demais, brinca demais, em excesso. Acredite, mas tem isso. Bom, se o seu chefe não gosta de você, ele atrapalha o seu trabalho, ele não gosta de você, mas ele de alguma forma impede você de fazer o seu trabalho, por quê? Quanto mais a gente faz a coisa acontecer, quanto mais a gente se lança, quanto mais a gente dá o resultado, mais a gente tem a oportunidade de avançar os sinais, ampliando o nosso relacionamento com as pessoas dentro da empresa e não se retraindo como a maioria de nós faz. O que você vê hoje é muita gente sem paciência alguma e que não tem disposição de querer estar bem. Então eu digo para vocês o seguinte: aquela pessoa que se coloca na posição e disposta a se relacionar bem, e se relacionar bem não é puxar o saco, não é você se agredir pelo outro, não é você deixar de ser quem você é para estar melhor com o outro, não é você passar por cima das outras pessoas para estar bem com outras pessoas. Tá dando para entender? Se relacionar bem é você entender exatamente como você pode lidar melhor com cada uma daquelas pessoas ou com aquele grupo de pessoas. Para você poder realmente estar melhor relacionado, ampliar o seu network interno dentro da empresa, é importante você saber como você é. Quando você conhece a sua maneira de funcionar, quando você entende a sua personalidade, quando você conhece as suas limitações e os seus pontos de forças e virtudes, cara, fica muito mais fácil de você lidar com outra pessoa. Você vai falar assim, Patrícia, o que tudo isso tem a ver? O fato de eu me conhecer para ter que lidar com outra pessoa. Exemplo, você está passando por uma situação muito delicada na sua vida. Você é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande. Você é uma pessoa que valoriza demais o pensamento do outro sobre você. Você é uma pessoa que valoriza demais o que o outro diz sobre você. E você liga muito para a opinião alheia. Depende do feedback que você recebe. Depende do desprezo que você tem. Depende do que você ouve dessa pessoa, você vai se afetar. O impacto sobre você vai ser extremamente negativo. Por quê? Porque você não está se protegendo, porque você está num ambiente e vivendo com pessoas e com relações, por exemplo, tóxicas. Então, assim, é uma bomba relógio. Você nunca pode dizer que você não vai encontrar pessoas assim. Então, eu conheço gente tóxica, até mesmo no meio da família. Então, tem pessoas que você não consegue se livrar muito, você consegue ver pouco, mas você não consegue se livrar totalmente. O que acontece? Eu me conheço, então eu vou conversar com aquela pessoa e sei que depende do que ela vai falar, ela não vai me afetar, porque eu me conheço. Agora, se eu não me conheço, ela pode me derrubar. Você pode prestar atenção que tem pessoas que se relacionam no meio do trabalho, que quando o chefe ou um colega ou até mesmo um par fala alguma coisa, a pessoa fica derrubada. Por que isso? Porque você se conhece muito pouco e às vezes você se coloca em situações que nem você mesmo para pensar. Na hora que alguém te pediu um favor, 2 ou 3, você não soube dizer não, porque você quis agradar, achou que fazendo isso você ia ter melhores condições e mais rápido. Aí você percebe que você está trabalhando por 2, por 3, por 4 e não está tendo nenhum obrigado. E aí as insatisfações acontecem porque você não tem feedback e a comunicação é ruída. Aí você vai falar, tá, mas eu saio dessa empresa, eu abandono tudo ou o que eu faço? Antes de você tomar qualquer atitude, vamos olhar para dentro. Porque se a gente não entender onde nós erramos de alguma forma, o que vai acontecer? Nós vamos passar o tempo todo apontando o dedo para os outros e a gente não vai conseguir enxergar se essas relações, até que sejam ruins e provocadas pelas outras pessoas, chegou até mim. Você consegue mudar um cenário ruim. Você consegue mudar um cenário desfavorável. Você consegue lidar com uma pessoa um pouco mais difícil a partir do momento em que você, em primeiro lugar, estiver cuidando do seu emocional. Esse é o primeiro ponto. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, todos nós temos uma feridinha aberta. Todos nós temos alguma coisa guardada aqui dentro, que não de infância, que não de adolescência, ou até mesmo alguma coisa que nós estamos vivendo no momento atual.
se nós fôssemos pensar bem, exemplo, eu sou uma pessoa que eu preciso do feedback de outra pessoa em constância para saber se eu estou indo bem. Existe uma carência profissional que eu preciso para eu poder, o meu combustível é alguém o tempo todo estar me dizendo que eu estou indo bem. Isso me deixa muito satisfeita quando não acontece. Então eu te digo o seguinte, não adianta você ficar o tempo todo nesse lugar reclamando que você não tem se você não for atrás. Veja, nem todo mundo é capacitado para dar feedback, nem todo mundo vai saber se comunicar bem. Então você precisa aprender a ir atrás, mas antes, cuide do seu emocional, porque você pode não ter a resposta que você gostaria do lado de lá. Porque da mesma forma que você pode estar sentindo ou sofrendo ou ter algum trauma, alguma coisa, algum gap, alguma carência, alguma coisa pegando aí, a outra pessoa também. Às vezes as pessoas se mostram super fortes e às vezes até hierarquicamente a gente acha que a pessoa é muito melhor do que a gente, mas ela tem um gap. Ela também é um ser humano. Só que às vezes ela não cuidou disso, ela não sabe que ela tem. Ou ela não sabe que que ela precisa desenvolver algo, justamente porque ela não reconhece isso nela. Mas quando você cuida do seu emocional, faz toda a diferença. Por quê? Porque você está se fortalecendo para se comprometer, para se lançar, para lidar com outras pessoas. Cara, as pessoas, grava isso. Cada pessoa que convive com a gente é uma caixinha de surpresa. Você nunca vai saber quem são as pessoas na íntegra. Elas podem falar alguma coisa para você que te machuca profundamente, detonando com o seu desempenho. Por quê? Porque você não está bem emocionalmente. Um outro ponto que ajuda demais a gente conviver melhor nas nossas relações é quando a gente busca o aprimoramento. E o aprimoramento que eu estou dizendo aqui, o aprimoramento intelectual e o aprimoramento, de certa forma, emocional. Por quê? Quando nós buscamos mais conhecimento e buscamos praticar isso, a gente vai ter um retorno da nossa prática. E o retorno vai ser o quê? O resultado que os outros vão me dar através do meu comportamento, ou seja, através da mudança do meu comportamento. Então eu posso estar vivendo um cenário totalmente desfavorável e transformar ele num cenário favorável desde que eu me cuide emocionalmente, desde que eu busque aprimoramento. E aí as minhas relações vão ficar muito melhores. Por quê? Porque eu vou passar a me incomodar menos com o outro, eu vou me fortalecer no nível de entender até mais o outro, o quanto o outro também pode estar sofrendo tanto quanto eu. E um ponto que ajuda muito nisso, quando você faz esses dois tópicos aqui, é quando você busca um mapeamento pessoal. O que tudo isso tem a ver, Patrícia? Veja, às vezes a gente faz planilhas para empresas, a gente faz conta para empresas, a gente faz tantas coisas para empresa, processo, e a gente se envolve com tantas coisas, mas a gente não usa nada disso para nossa vida pessoal. A gente trabalha e se relaciona com as pessoas como se não houvesse dia de amanhã. Então a gente não para pensar como eu quero me ver daqui a 5, 10 anos. Eu quero me ver melhor, eu quero me ver feliz, eu quero me ver equilibrado, com uma saúde, com dinheiro no bolso, com melhores condições, pessoas bem relacionadas ao meu lado. Eu quero ter pessoas que me façam crescer ou que me façam cair. Como é que eu posso fazer um mapeamento pessoal? É eu entendendo como eu estou agora, é eu entendendo como eu posso realmente me posicionar melhor, é eu olhar para o meu momento presente e começar a perceber o que essas relações elas impactam negativamente ou positivamente na minha vida, de modo com que eu tenha coragem e disposição para romper alguns laços, se preciso for, e até mesmo me colocar numa posição muito mais profissional, no sentido de, cara, essa pessoa aqui ela não vai jantar na minha casa, então eu vou ter por ela um máximo de respeito, ética e profissionalismo. Você aí e eu aqui. Sem a gente trazer as nossas carências, as nossas emoções para dentro desse trabalho, porque senão a gente fica refém dessas pessoas e essas pessoas elas vão nos adoecer. Então, quando você estiver vivendo dentro de um relacionamento ruim e um cenário desfavorável dentro do ambiente de trabalho, a primeira coisa que você precisa fazer é se cuidar emocionalmente. Busque aprimoramentos, cursos, mentoria, uma especialização, algo que te enobreça, algo que faça você ter um olhar 360
para que você realmente se reerga para tomar melhores decisões.